Eu diria o meu personagem favorito. Davi é o meu personagem favorito. Eu vejo Davi como talvez o personagem mais humano, mais próximo das nossas experiências que nós temos na Bíblia. Mas enquanto menino, como era esse menino? Se você ler a Bíblia, no livro de 1 Samuel, o espírito de profecia, você vai perceber algumas coisas. Davi era um menino comum. Menino comum. Ele vinha de uma família grande, era o caçula, e tinha como responsabilidade, como a maioria dos meninos tem em sua casa, uma responsabilidade, se não tem, deveriam ter, sim, todos nós temos que ter responsabilidades dentro de casa. A responsabilidade desse menino era cuidar das ovelhas. As ovelhas que eram do seu pai. E cuidar das ovelhas implicava em fazer algumas coisas. Ele deveria conduzir essas ovelhas para os verdes pastos, às vezes na encosta da montanha, onde o ambiente é úmido e tem muito verde. E também conduzir as ovelhas todos os dias para fontes de água, pequenos riachos. E essa água deveria ser tranquila, águas tranquilas, onde as ovelhas iam ali beber e saciar a sua sede. Como era esse menino? Ele era um garoto ruivo, magrinho, devia ter a pele morena, porque ele vivia ao ar livre. Então pensa que menino bonito era esse. Cabelo ruivo, a pele morena, bronzeado do sol, uma vivacidade, um olhar provavelmente incrível. Mas não era um menino rústico demais, porque ele tinha a sensibilidade de um artista, ele tocava harpa. Era uma criança curiosa, vamos dizer assim. Aí eu começo a desenhar o perfil desse Davi. Aquele menininho ruivo, acho que o sol batia no cabelo dele, ia ficando mais vermelho ainda. Talvez um pouco de sada, mas aquela pele morena, magrinho, que cuidava das ovelhas. Era muito comum ver Davi na beira do riacho, escolhendo pedras. E ele tinha uma preferência, ele gostava de pedras bem lisas e redondinhas, que se encaixassem muito bem na sua funda, o tipo de estilingue que ele tinha, que ficasse bem direitinho naquela funda e que coubesse no seu alforje. E o alforje dele tinha a capacidade de levar bem acomodada 5 pedras. Certo? Faz parte. 5 pedras cabia no seu alforje. Então ele vivia buscando aquelas pedras, ele sempre mantinha o seu alforje com 5 pedras. Aí vocês podem pensar, será que ele já sabia que ele ia enfrentar o gigante Golias? Não. O detalhe é que para cuidar das ovelhas, ele tinha que enfrentar muitos desafios. Haviam animais ferozes que buscavam as ovelhas como presa para seu alimento. E ele tinha então que ter como se defender. Você vai pensar, mas como é que um menino magrinho, cuidando de ovelhas, teria como defesa 5 pedrinhas dentro de um alforje e uma funda? Será que não era uma arma muito simples para um desafio tão grande? Mas pela história de Davi, nós sabemos que ele já havia conseguido livrar as suas ovelhas de 2 situações de muito risco. Uma vez, as suas ovelhas estavam à espreita, um leão estava à espreita de suas ovelhas. E o leão ia atacar as ovelhas quando Davi sacou a sua funda e conseguiu livrar as suas ovelhas com aquele estilingue. Essa história está meio ensinando. Alguém pode estar pensando. Por que um menino vai vencer um leão com uma pedra? Pois é, básico. Mas isso também aconteceu
aconteceu uma vez com um urso que tentou passar para trás e pegar suas ovelhas. Ele conseguiu defender as suas ovelhas de um urso, um animal muito feroz, que estava numa situação de risco. E aí a gente pode pensar, como é que eram os dias de Davi na encosta da montanha? Então ele devia viver com medo. Não. O que nós sabemos é que ele era um garoto muito tranquilo, tocava a sua harpa e repetia as tarefas todos os dias. Levava as ovelhas para pastar, levava as ovelhas para beber água e voltava para casa. Todos os dias ele repetia a mesma tarefa. Só que teve um dia lá na encosta da montanha, e naquele dia ele viu algo muito mais assustador do que um tigre e um leão, do que um urso, do que qualquer tipo de chacal. Ele viu algo mais pavoroso, era Golias. Ele estava... Nós temos os detalhes da história, né? Ele teve que levar algum alimento para os irmãos, obedeceu ao pai, foi lá levar o alimento para os irmãos, e quando chegou lá ele viu essa cena. Ele viu um gigante, um homem enorme, que estava diante do povo de Israel, afrontando aquele povo, e o que era pior, afrontando ao Deus de Israel. Nós vamos entrar em detalhes daqui a pouco a respeito disso. Eu gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17, verso 10. E deixa aberto aí, que talvez a gente vai precisar de outros momentos dos textos que aí estão. 1 Samuel, capítulo 17, verso 10. E lá diz assim: disse mais o filisteu: hoje desafio as fileiras de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Parece que não, mas aqui nós temos resumidamente uma frase. Mas o discurso desse grande homem, ele ia além. Ele não apenas desafiava Israel dessa maneira, como ele ria muito do povo. Ele falava: eu quero ver se tem um homem capaz de enfrentar esse exército michuruca aí que está na minha frente. Eu quero ver se vocês vão me mandar alguém, e aí a gente acaba a batalha por aqui mesmo. Certo? Sempre vencer, vocês são vitoriosos. Então não precisamos de ter mais batalha. E junto de Golias tinha uma grande multidão, soldados, curiosos, que riam muito. Porque eu imagino que a aparência de Golias deveria ser um negócio assustador. Ele tinha quase 3 metros de altura, esse homem. Ele era descendente, na linhagem de gigantes, que no passado Josué já havia vencido, já tinha destruído uma cidade de gigantes, né? Tinha derrubado muralhas dessa cidade e tinha, através do poder de Deus, vencido aquela cidade. Então os antepassados de Davi já tinham vivido uma experiência com gigantes. E ele era dessa linhagem dos Enaquins, que eram homens geneticamente modificados. Eram imensos, eram muito grandes e eram treinados para a guerra, porque eles traziam uma moral do exército deles muito grande. E Golias provavelmente era um dos melhores e dos mais acusados, vamos dizer assim. Ele desafiava, ele falava: vocês não têm um grande Deus aí? Pois é, eu desafio esse Deus a resolver o problema de vocês agora. Entendeu? Nós vamos mostrar para vocês que deuses são os nossos, que tinham vários. São os nossos deuses, eles sim nos protegem. Aí vocês têm esse Deus aí ele não vale nada. E ele desmoralizou não apenas o povo de Israel, como o Deus de Israel. Conta-nos a história
Davi mostrava, através da sua vida, do seu jeito de ser, o quanto ele amava ao Senhor. Vamos começar a pensar nos contrastes que nós temos aí. Davi era um menino pequeno, ele não era aqueles meninos robustos, muito grandes para a idade deles, né? Eu comecei a perguntar a idade dos meninos que estão me acompanhando aqui, 12, 13, tem 15, gente, esses meninos estão tomando chá de quê para ficar grande desse jeito? Não, ele era um menino miúdo, mas ele tinha vivacidade, ele tinha a saúde estampada no seu rosto. Só que ele era um garoto pequeno, e aquele homem de quase 3 metros de altura, acho que tem alguém com 1,80 m? Marcos, quanto você mede? 1,85 m. Então vamos colocar mais de 1 metro aí para cima. Vamos imaginar. Era mais ou menos isso. E aquele menino, olha o contraste, aquele menino pequeno, magrinho, não era robusto, magrinho, vindo ao encontro dele, era como se fosse assim, uma bicicleta indo ao encontro de um caminhão de trem, né? O que ia sobrar? Nada. É um contraste absurdo. Ou um cordeirinho indo na direção do leão. A derrota era certa, não tinha como sobreviver. Não tinha como. E o interessante nessa história é que a gente começa a pensar que muitas vezes nós ficamos diante dos nossos gigantes e a gente começa a pensar, isso é um desafio grande, mas olha, isso aqui é desproporcional. Como é que eu vou lutar contra isso? Como? Eu não vou conseguir a vitória nesse caso. Agora, o interessante é que nós temos vários tipos de Golias, né? Aquele que pode ser um monstro para você, pode ser simples demais para resolver. Pode ser que você esteja diante de um desafio que é pequeno para você. Aí você olha para mim, que estou sofrendo por causa do mesmo desafio, e julga, fala assim, puxa vida, está sofrendo por quê com um problema desse? Isso é uma coisa muito simples, é básico. O cristão resolve bem rapidinho. Ah, mas para aquela pessoa, o seu Golias é desafiador demais. Então, cada um de nós temos os nossos Golias. E as nossas crianças também têm. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o seguinte, que muitas vezes nós achamos que só nós temos problemas. A gente não tem memória. A gente não se lembra de que quando nós éramos crianças, juvenis e adolescentes, nós tínhamos as nossas angústias sim e sofríamos terrivelmente com elas. E vocês querem ver pior? O adolescente, o pré-adolescente, sofre muito com os desafios que eles têm. Sofre muito. Muitos deles caem em depressão profunda e a família não se toca. Acha que é birra, acha que é manha. Esse menino tem tudo, tem pai e mãe. A gente faz tudo por ele, por que vive amuado buscando, respondendo atravessado? Eles têm sim os gigantes dele. Presta atenção no seu filho. Tenta conversar de igual para igual. Não chega como se fosse mais um gigante na vida dele. Muitas vezes nós chegamos assim, até maiores que um gigante, julgando o sofrimento do outro como se ele tivesse valor irrisório. E muitas vezes eles estão sofrendo, sim. E passam por esse sofrimento sozinhos, quando não com a ajuda de estranhos, quando deveria ser com a sua ajuda. Porque nós não queremos baixar a guarda, falar a linguagem deles naquele momento. Considerar os gigantes do outro é uma atitude de generosidade. Quando eu amo meu semelhante, eu sou generoso com o sofrimento do outro e olho o sofrimento do outro como sendo importante. Então, muitas vezes a gente acha que vai tornar a pessoa menos sofredora quando a gente fala assim, isso não é nada, isso vai passar, não é nada não. Esse
Eu sei que você está sofrendo. Vamos ver o que nós podemos fazer para resolver isso. Só que nós temos uma boa notícia. Os gigantes, muito grandes, eles não deixam de ser aterrorizantes. Mas nós, quando nos fortalecemos aos pés de Jesus, somos possuídos de uma coragem e de um equilíbrio que torna o nosso debate, o nosso confronto diferente dos nossos gigantes. Mesmo sendo pequenos, Deus nos torna grandes diante dos nossos grandes desafios. Para os adultos, o seu gigante pode ser, quem sabe, problema sério financeiro, problema familiar que você parece que não consegue resolver. Pode ser um problema sério no trabalho. Aqueles jovens que estão na faculdade têm que enfrentar a direção da escola, o professor, para poder reivindicar o seu direito de honrar o seu Deus no dia de sábado. Para cada um, nós podemos ter um gigante diferente. Fora aqueles gigantes que são muito problemáticos, que nos impedem de servir a Deus da maneira como nós sabemos que deveríamos servir. A gente tenta fazer aquilo que é certo, mas existe um gigante que nos vence no meio do caminho e intercepta a nossa relação com Deus. Isso pode ser várias coisas. Pode ser uma novela que a gente consegue, eles são bons demais em fazer aquilo. Consegue se desvencilhar. Pode ser um hábito ruim. O tempo que nós gastamos na frente do computador. Gente, a internet é maravilhosa. Não conhece o meio de comunicação, a televisão. Gente, eu vou tentar ir para provar, durar mais vezes. Mas muitas vezes nós gastamos tanto tempo que aquilo nos impede de termos um relacionamento saudável com Deus. Cada um tem o seu gigante, você sabe qual é. O que é que tem te impedido de ter um bom relacionamento com Deus? No que se refere às crianças, mais sério ainda, porque eles são muito assediados pela mídia, os jogos. O adulto não imagina o que é isso. E talvez ele tenha uns que gostam, mas via de regra, nós vemos os nossos filhos muitas vezes ali horas diante de uma telinha, num jogo, e a gente acha que é simplesmente ele não me obedece, mas aquilo pode estar sendo uma patologia, um vício. Fica horas ali na frente daquele jogo, aquilo mexe com a cabeça dele, com o comportamento dele. Você quer ter uma agressividade legal, vai lá e desliga, tira na hora que ele estiver ali quase ganhando. A reação é agressiva, ou seja, mexe com o comportamento, com o relacionamento familiar. Isso aí é um gigante que eles enfrentam. Muitas vezes eles não querem admitir isso, mas olha, garotado, é sim um gigante. Isso está mostrando que esse jogo é mais forte que você. Perdeu. Quem perdeu não foi o seu oponente, foi você. Porque você não consegue mais dominar os seus impulsos. Internet, Facebook, redes sociais. Tudo bem de você entrar lá na sua página e olhar os recados, responder alguns. Mas ficar horas em função daquilo mostra que você não é capaz de viver a realidade que está na sua frente. Tem que viver alienado. E isso é uma característica do jovem e do adolescente, mas está cheio de gente adulto, barbado aí, que não consegue se livrar. Chega em casa depois do trabalho, ao invés de conversar com a família, fica só naquele negócio. Então isso é um gigante. E muitas vezes os jovens batem no peito e querem fazer aquilo que bem quer, né? Não, eu quero fazer a minha maneira. Você não vai fazer igual o meu pai, tem condição de fazer, de resolver. Tá, é a tua maneira, só que você não está conseguindo, você está fazendo a maneira do computador, você está obedecendo uma máquina. E muitas vezes eles não se tocam que eles são a máquina mais perfeita e maravilhosa que existe. Estão se deixando subjugar por máquinas imperfeitas. Irmãos, esse tipo de desafio, todos nós que temos filhos estamos enfrentando em casa. Todos nós. Entendeu? Quanto tempo você leva estudando para a faculdade? Até hoje os meus são bem mais longe, tá? Gabriel tem 23 anos, o Juninho tem
Eu consigo resolver até a distância. Ó, mãe, tá acontecendo isso com fulano. Ah, tá. Então a gente resolve. Então não é um desafio que é prioridade para com a outra. Todos nós que temos filhos jovens e adolescentes estamos vivendo esses desafios. Irmãos, só a misericórdia de Deus para nos ajudar, para nos dar sabedoria, para usar a palavra certa, o argumento certo, a maneira de negociar, a oração, para resolvermos esses detalhes. Só que esses Golias, esses vários gigantes que nos desafiam, não devem nos fazer ficar imobilizados de pavor, nos sentir impotentes, deixar que os nossos filhos deem as ordens para nós. Não, gente, é desumano. A maneira como o meio de comunicação tem poder, eu não sou capaz. A luta é desigual. Negativo. Não é? Nós temos sim os nossos gigantes a enfrentar. Só que Deus te fará grande diante dele quando você se ajoelhar, colocar os problemas nas mãos de Jesus. Quando você tiver uma atitude, não tem a ver com agressividade, não tem a ver com injustiças, mas quando você tiver uma atitude com sabedoria aos pés de Jesus, mostre que lá na sua casa, quem manda é você. Eu tenho uma frase assim para os meus filhos: quando pagar as contas, quem manda sou eu. É claro que eu vou continuar mandando depois. Mas por enquanto eu estou usando esse argumento. E Deus está me dando os melhores argumentos. Depois eu vou arrumar outro argumento, com certeza. Quando eu pagar as contas, quem manda sou eu. Eles dão risada, né? Acho que eu estou brincando, é verdade. As escolhas dos nossos filhos são coisas que nos preocupam muito. Porque vai chegar um momento que você vai fazer de conta que você está mandando, mas quem escolhe são eles. Eles vão lá na beira do rio e vão escolher as pedras que são mais perfeitas para que eles possam enfrentar os gigantes da vida deles. Não vai poder ser você. São eles que vão ver se a pedra é redonda, se ela é pesadinha para dar um impacto suficiente, se ela tem a potência suficiente para enfrentar o gigante da vida deles. Aí você não vai poder interferir. Mas existem duas coisas que eu julgo muito importantes nesse embate. Quando você não puder mais escolher pelo seu filho, e muitos deles vão ficar muito felizes porque você não vai fazer mais isso, você precisa de duas coisas: oração e exemplo. Oração e exemplo. Eu já não posso decidir tudo pelo Gabriel e o Juninho, mas oração e exemplo eu posso. Quando eles tiverem que decidir alguma coisa, eles vão pensar: o que a minha mãe e o meu pai escolheria no meu lugar? Se eles me amarem, me respeitarem, tiverem em mim uma referência positiva, eles vão escolher exatamente aquilo que eu escolheria. Agora, se eles não me respeitarem, não tiverem por mim uma referência positiva, não olharem para mim com admiração, então eles vão tentar fazer uma coisa diversa daquilo que eu escolheria. Então, quando você não puder mais escolher as pedras para o seu filho e ele tiver que escolher, lembre-se: oração e exemplo. É Deus nos dando sempre uma maneira de termos poder para ajudar a formação dos nossos filhos. Mas os desafios se repetem. Os desafios que Davi estava enfrentando naquele momento, o seu povo já tinha tido que enfrentar sob a orientação e a liderança de Josué. Josué tinha enfrentado os gigantes. Então, eu acho que muitos soldados de Israel pensavam assim: de novo, o meu avô enfrentou o gigante, o meu bisavô enfrentou, agora nós vamos ter que enfrentar gigantes de novo. Os desafios se repetem. Aquilo que nós enfrentamos quando nós éramos adolescentes,
superficial. Só que os nossos amigos verdadeiros, ainda que eles sejam cheios de defeito, tem que ser esses daqui na igreja, viu? Ah, mas fulano é isso, é aquele, ele é egoísta, ele fala demais, não interessa. Os seus amigos de verdade tem que ser esses aqui da igreja. E aí vai uma perguntinha para os pais. Vocês têm feito uma pipoca lá para a garotada se juntar na sua casa? Tem levado uma imagem e ação para um jogo bacana que desenvolve a inteligência, a perspicácia, o vocabulário, para a turma ficar lá na sua casa brincando enquanto você faz uma pizza lá para eles? Tem feito isso? Tá, depois não reclamo que eles só têm os amigos de fora, tá? Você tem que promover a amizade dentro da igreja. Nós temos uma tendência de criticarmos muito os jovens. Os jovens da minha igreja não querem saber de nada. Mas somos nós, os adultos, que temos a obrigação de providenciar os meios para que eles estejam, sim, coerentes com a vontade de Deus. Quando uma criança é dedicada aqui na igreja, tem um momento que o pastor faz uma pergunta. Acho que aqui também. Igreja, vocês se comprometem a ajudar a formação dessa criança dentro da igreja e ser colocada aos pés de Jesus ou mundo? Né? Bonito? Nós temos que ter um compromisso sim. Aí você vai falar, mas não tem filho pequeno. Meus filhos já estão grandes, eu não tenho nenhuma obrigação, porque a minha obrigação é quem tem filho pequeno. Eu até acredito que você tem uma certa razão, tá? Mas eu acredito também que Deus dá a alguns de nós alguns dons que eles não caducam quando os nossos filhos crescem, tá? Ou quando nós não temos um filho em casa. Deus dá a alguns de nós algumas obrigações que nós temos sim de desenvolver. Quando os meus meninos eram pequenos, eu cheguei na igreja de Resende, não tinha, o departamento infantil era uma classe só, uma irmãzinha bem velhinha cuidava, e a gente tinha juvenis, tinha primários, tinha rol, tudo junto e misturado. E eu cheguei com os meus meninos assim, Gabriel com 9 e o Juninho com 7 para 8. Tinha vindo da igreja do Iasa durante 11 anos, uma igreja com toda a estrutura que vocês imaginaram. Tinha passado 9 meses em Salvador, uma igreja pequena, mas uma igreja redondinha. Quando eu cheguei lá, eu falei, Senhor, meus filhos tiverem informação, eu vou ajudar todos os departamentos que eles estiverem. E eu já me coloquei à disposição da Esther lá, porque a gente trabalhou por vários anos no departamento infantil, depois desbravadores. Eu amava desbravadores, né? Mas o Joel, apesar de ser militar, agora de dormir em barraca, dormir no chão, não é praia dele, não. Ele estou vendo com os olhos regalados, mas é a verdade. Nem o irmão dele que ele lá. Já não passa, não. Ele falava assim, acampamento, você vai. E eu ia. Eu gosto. Quem já me viu desbravador aqui sabe. Então eu ficava lá no meio deles, desbravadores. 3 anos com os desbravadores. O Gabriel veio embora, o Juninho já estava bem mocinho. Eu falei, Ju, você vai ajudar na liderança. Eu já queria que o Ju fosse para a liderança. E depois de muitos anos, né, porque eles já estavam rapazes, e agora eu vou ficar quietinha aqui, vou deixar com os outros irmãos. Vou dizer que é uma mania abençoada. Eu não consigo me livrar desses jovens, desses adolescentes. Minha casa está lá, os meus meninos não estão, mas vão chegar lá no sábado e vai estar cheio de jovens. E que companhia maravilhosa. Outro dia a esposa do pastor falou no final, a gente quer fazer um grupo da melhor idade aqui na igreja. Você não quer liderar? Acho que não. Me deixa lá com as minhas crianças. Acho que não foi esse o dom que Deus me deu. Fulana tem muito jeito para lidar com as pessoas de mais idade. Vai lá. E assim. Será que você também não tem esse dom e está se escondendo? Os jovens não gostam de você? Você não tem uma maneira especial, um carinho, um carisma com eles que você está escondendo? Deus coloca na igreja a quantidade suficiente de pessoas que tem que ser, não importa a sua idade. Pode ser que você tenha bem idade, mas os jovens gostam de ter a sua volta. Ofereça a sua casa. Deus te abençoe com uma casa grande, boa. Ofereça a sua casa para que esses jovens se reúnam ali. Os gigantes são imensos, mas você
pode compartilhar o que Deus te deu para que seus jovens sejam vitoriosos. Uma coisa é muito interessante. Eu gostaria que os irmãos abrissem já estão na Bíblia aberta? Verso 40. E vamos ver o que diz ali. 1 Samuel 17:40 diz assim: Então tomou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, pô-las no alforje de pastor que trazia, e lançando mão de sua funda, aproximou-se do filisteu. Aqui na cena, o Ivan desceu de toda a cena. Não foi assim. Glória a Deus por isso. Sabe quem que correu para cima? Foi Davi. Tá? Foi Davi. Glória a Deus porque ele teve essa coragem. Enquanto o gigante estava lá rindo, fazendo aquela confusão toda, ele ficou tão embevecido da sua vaidade que ele tirou o capacete, deu uma gargalhada, Davi mirou, falou que ponto fraco. Girou a sua funda e jogou a pedra. Ele fez o melhor que ele pôde. O melhor que ele pôde, mas eu tenho plena convicção que o anjo pegou aquela pedra e acertou, direcionou no lugar certo, fatal. O gigante caiu. Será que o gigante morreu na hora que caiu? Eu não sei, mas uma coisa eu sei. Davi foi lá, pequenininho, acho que sentou em cima dele. Parece trágico que eu vou falar, por isso que eles me ensinaram, né? Que é uma cena muito sangrenta. Sabe o que ele fez? O que ele fez? Cortou. É isso. Cortou o pescoço do gigante. Ai, que cena de violência. Não. Tem uma frase, não sei se é do meu pai ou da minha mãe, que fala assim: antes que o mal cresça, vocês sabem, né? Vamos cortar a cabeça. É um gigante, está te incomodando. Não é só uma pedradinha, não. A pedrada é a força que Deus te dá, mas a cortar a cabeça do mal é sua prerrogativa. É você que tem que decidir que nunca mais aquele mal vai te incomodar. Para você ter certeza absoluta que aquilo não te serve mais. O que é? Você está conversando com alguém lá na internet que não é legal? Então você dá uma pedrada e dá um tempo. Deus te deu força. Mas quem vai cortar a cabeça é você. Fim. Nunca mais Golias ia incomodar o povo de Israel. Nunca mais. Várias pedras foram levadas no alforje. 5 pedras. Ele usou uma. Dessas 5 pedras, o texto aqui, ele faz uma analogia bem legal. Mostra que cada pedra pode significar uma arma contra os nossos gigantes. A primeira pedra, vamos dizer que seja o nosso polegar. Ele é o dedo da positividade. É a pedra da oração. Quando você tem na oração a sua fonte de poder, nós somos corajosos. Deus nos dá um espírito de quê, gente? De covardia? Não. A Bíblia diz que Deus não nos dá um espírito de covardia, mas um espírito de poder e de moderação. Provavelmente, quando Davi deu aquela investida para cima do gigante, ele estava cheio de coragem, uma coragem que Deus havia dado para ele. E ele foi, então o gigante foi atingido no seu ponto mais fraco e nunca mais ele incomodou. A oração polegar é tão importante como é importante a nossa respiração. O polegar é um dedo de apoio, né? Ele faz a pinça quando você vai pegar alguma coisa, é um dedo de apoio. E a oração é o apoio para todas as nossas realizações quando nós temos que fazer alguma coisa para Jesus. Sem a oração, irmãos, não dá. Não dá. O que dá saúde à nossa relação com Deus é a oração. É nós estarmos em comunhão com o nosso Deus.
Portanto, é muito importante a sua presença nos cultos. Sábado, domingo e quarta-feira. Lá na minha igreja, os jovens estudando hoje falam assim: ah, final de quarta-feira não dá pra gente ir, porque a gente tem faculdade, tá bonito. Então, por que vocês não vêm no domingo? Né? Por que vocês não vêm no domingo? Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E hoje nós temos acesso a mais do que ouvir. Porque a gente tem uma gama de literatura que é simplesmente maravilhoso para cada um de nós. A terceira pedra, que seria o dedo médio, esse dedo mais alto, mais comprido, lembra uma prioridade, que é a reputação de Deus. É o respeito a Deus. Isso deve estar em primeiro lugar na nossa vida. Você já se sentiu assim, queimar o rosto? Um sentimento de aflição quando você ouve alguém tripudiando o nome de Deus? Eu tinha isso quando eu estava na faculdade. Meu Deus, quando eu tinha aquelas aulas que o professor começava a falar de um monte de coisa, que ia me dando uma angústia, um negócio ruim, que daqui a pouco eu estava falando. Né? Só que para isso eu tinha, às vezes demorava, porque me dava coragem de falar. Porque para falar eu sabia que eu poderia incorrer naquela sensação de ridículo, principalmente os adolescentes detestam, né? As crianças não gostam muito de enfrentar situações em que elas são expostas. Então, defender o nome de Deus, quando você vê o nome de Deus sendo pisado, requer muito amor ao Senhor. Por isso ele é representado pelo dedo maior, quando nós temos coragem de defender o nome de Deus. Não pregar, mas defender. No texto de Samuel, Davi fala o nome de Deus, em defesa ao nome de Deus, 9 vezes. Né? Então, quando Golias fala assim, esse exército não vale nada, ele fala assim: quem é você para ficar falando contra o Deus Altíssimo? E ele 9 vezes defende veementemente o nome de Deus. Falar bem de Deus para os outros quando você tem oportunidade, isso é testemunhar. Quando nós amamos a Deus, nós fazemos como Davi. Ele estava numa situação muito pouco favorável, porque o exército de Israel estava lá covarde, ninguém defendia o nome de Deus. O exército de Israel, vocês viram a encenação das crianças bonitinho, correram para aquele lado ali, ficaram ali, né, com medo. Foi isso mesmo que aconteceu, eles se acovardaram. Do outro lado, ele tinha um exército que ria dele. Mas que inveja que um menino pequenininho não fala de mentir. Golias falou: você por acaso acha que eu sou um cão para você vir me atirar pedras, garoto? Que isso? Eu sou cachorro? Eu vou acabar com você. Davi é ousado, falou: eu vou acabar com você em nome de Deus Todo-Poderoso. Vendo o seu corpo vai ficar jogado aqui, os bichos. Ele era danado, né? Coragem. Eu sei que muitas vezes é muito difícil lá na escola você defender o nome de Jesus, porque você pode ficar exposto a um ridículo. Mas se você quer ser como Davi, você tem que ter coragem de defender o nome do seu Deus. Através da sua vida, as pessoas vão te respeitar e respeitar o seu Deus também. A pedra da coragem é esse dedo aqui, ó, o dedo anelar. Esse da aliança, porque a gente fala um monte de coisa a respeito desse dedo, ligação com o coração, não sei o quê. Mas hoje nós vamos pensar nele como sendo o dedo da coragem. Dentro da anatomia, se vocês lerem, vão ver que é o dedo mais dependente dos outros. Ele não é independente. Mas você vai ver como é que ele vai significar a coragem. Sabe quando você vai ter coragem? Quando você entender que você depende de Deus e que você entregar a sua vida completamente a Ele. Quando você tirar essa arrogância de achar que é você que decide, que as coisas têm que ser do seu jeito, que é a sua maneira que tudo vai dar certo. Quando você abandonar essa arrogância e entender que você depende de Deus para todas as vitórias que vai alcançar na vida, aí você vai ser dotado da coragem que você necessita para vencer os seus gigantes. Dependência de Deus para ter coragem. E a última pedra
é o mindinho, o dedo mínimo, não menos importante porque é pequeno. Esse dedo tem uma característica, ele não está ligado aos demais dedos por tendões, eu não sabia disso. Ele não está ligado, ele é independente. Por isso ele vai representar persistência. Davi pegou quantas pedras? 5. Quantas ele usou? Será que ele está pensando? Eu vou jogar uma, se eu não acertar eu vou pegar outra, e se eu não acertar eu vou pegar outra, e eu vou pegar outra, e se eu não vou pegar mais porque o cabo mal foge. Porque eu sei que é o certo. Quando eu sei que aquilo é certo, eu devo ser persistente em oração. Você está orando pelo teu filho e vai parar? Por quê? Não é certo uma mãe orar pelo seu filho? Seja persistente. Insista. Tenha coragem ao lado daquilo que é certo. Não, mas o meu marido nunca vai aceitar em Jesus. Faz o que é certo e confia em Deus. Seja exemplo e continue persistindo em oração. Davi tinha certeza que o certo era derrotar aquele gigante, porque ele estava blasfemando contra Deus, humilhando o povo de Deus. Ele levou 5 pedras que não dava para levar mais. Ele foi persistente. Eu tenho um apelo aos pais. Deus está querendo hoje usar as crianças, os juvenis, os adolescentes e os jovens para mostrar aos outros que não há nenhum gigante nessa vida que possa derrotar o nosso Deus. Que Golias de hoje para nós, que é Satanás atrapalhando a sua vida, já foi derrotado na cruz. Deus quer usar as crianças para fazer isso. E eu quero pedir aos pais, por misericórdia, investimento nesses filhos, para que eles estejam nos caminhos do Senhor. Quando você vê o seu filho abençoado e conduzido por Jesus. Porque às vezes nós não queremos investir dinheiro, tempo, nada, porque a gente acha que tem que guardar tudo para nós. Lá no futuro, se você estiver cheio de dinheiro e seu filho derrotado, dinheiro não vai te dar alegria, você vai ser infeliz. Não existe pai ou mãe que vai ser feliz quando tem um filho infeliz, mesmo que ele esteja podre de rico. Invista hoje no seu filho, dê tudo que você tem para a formação desses meninos. Não só acadêmica, mas principalmente aos pés de Jesus. Tem um acampamento, meu querido, faz alguma coisa, deixa esse menino ir. Precisa de alguém para cozinhar no acampamento? Larga tudo, vai lá, fica lá com eles. Vai sujar a sua casa? Qual o problema? Deixa eles ficarem lá. Dê palavras de ânimo para eles. Mas eu também tenho um apelo às nossas crianças. Davi esteve disponível para Deus. Davi esteve disponível para Deus. Ele falou: Senhor, eu estou aqui. Eu tenho talento, que eu toco harpa. Não sou forte, mas eu sou inteligente, sou perspicaz. Senhor, eu estou aqui. Eu estou disponível. Usa-me, Senhor. Às vezes eu não estou muito afim. Não gosto de obedecer aos meus pais. Tenho vergonha dos meus amigos. Às vezes eu quero ser mais parecido com eles, com aqueles garotos, tudo enquadradinho da igreja. Mas eu estou aqui, estou disponível. Faz com que eu seja aquilo que o Senhor quer e não aquilo que eu quero. Tira de mim essa vontade que eu tenho de desobedecer, de não ficar participando lá na igreja, eu acho que é para mim. Tira de mim essa vontade e faz eu fazer aquilo que o Senhor quer e não o que eu quero. Seja disponível, deixa que Deus faça. Vocês querem um herói mais maravilhoso que Davi? Ele quis ser disponível e Deus o transformou no herói. Davi foi o rei mais amado do povo de Israel. Ele teve problemas, altos e baixos, mas não teve um rei mais amado do que Davi. Jesus é descendente de Davi. O cetro nunca se afastou do trono de Davi. E para cumprir essa profecia, Jesus nasceu como descendente de Davi.
você quer ser como Davi, eu quero. Eu não sou uma menina, mas eu quero ser como Davi. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele amava Deus, às vezes ele cometia erros, mas nunca negou o amor que ele tinha por Deus. Ele quer te transformar em um rei muito amado. Os nossos príncipes, as nossas princesas aqui de Venceslau, honrem o nome do Senhor como foi o rapaz da vida. Que Deus possa abençoá-los muito.